Olá, sou o pastor Kleber, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. E hoje eu queria falar de um assunto bastante sério. Queria falar sobre a realidade do diabo na igreja. Você já parou para pensar sobre isso? Sim, o diabo muitas vezes atua dentro da igreja. E o Novo Testamento deixa isso muito claro. Às vezes nós somos ingênuos a respeito deste assunto. Então precisamos ler a Bíblia com atenção e ver o modo como o diabo atua muitas vezes dentro da igreja. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, ele está defendendo o seu apostolado. E ele diz assim, lá no capítulo 11, versos 2 ao 4, diz assim: O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e o que quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Então aqui a palavra de Deus deixa muito claro o modo como o diabo atua na igreja. O apóstolo Paulo está falando aqui dos falsos pregadores, dos falsos apóstolos que adentravam na igreja e começavam a pregar uma outra mensagem, um outro evangelho, e cultivavam um espírito que não era aquele espírito de obediência a Jesus. Eram homens interesseiros, homens perversos, e esses homens tinham se infiltrado na igreja. E Paulo está dizendo: pior, vocês acolheram esses homens, vocês estão dando ouvidos a esses homens, a esses tais apóstolos. Então, veja como é que o diabo entra na igreja, como é que o diabo atua na igreja. O diabo atua na igreja principalmente infiltrando falsas doutrinas na igreja, falsos ensinos na igreja. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vemos ali alguns ataques do inimigo contra a igreja, ataques que vinham de fora, a oposição externa à igreja. Então, o diabo atuava por meio de forças políticas e perversas contra a igreja e contra os apóstolos, ameaçando os apóstolos de cadeias e de prisões caso eles pregassem o evangelho, caso eles pregassem a verdade. Então, nós vemos um levante contra a igreja externo e um levante que vinha do lado de fora. Mas conforme nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos vendo que o diabo muda suas estratégias. E ele passa não só a atacar a igreja ah, do lado de fora, externamente, se utilizando de meios políticos e de pessoas corruptas para perseguir a igreja, mas também ele se infiltra na igreja por meio de falsas doutrinas e de falsos ensinos. Então, eu e você, membros da igreja, membros do corpo de Cristo, nós precisamos estar muito atentos àquilo que é pregado, àquilo que é ensinado. Nós precisamos conferir se aquilo que nós estamos ouvindo de fato condizem com o evangelho da graça, condizem com o ensino de Cristo Jesus. Então, veja novamente o texto: o que eu receio, diz o apóstolo, e o que quero evitar é que, assim como a serpente lá no Éden enganou Eva, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera devoção a Cristo. Então o apóstolo Paulo usa aqui a comparação com aquilo que a serpente fez ali no Gênesis, né? No Gênesis, aonde
Adão e Eva estavam ali num completo relacionamento de transparência com Deus, de amor, de lealdade, de fidelidade. Porém, a serpente, o diabo, estava ali, infiltrada no jardim de Deus. Olha que coisa, era o jardim de Deus, mas a serpente ali estava infiltrada. Então, o diabo, sim, ele também senta no banco da igreja. E o diabo, então, ensina e prega mentiras e espalha mentiras no seio da igreja. Olha, às vezes, até mesmo um bom líder pode, de repente, se perder. E esse líder precisa de repreensão. Você se lembra daquela passagem onde Pedro chega para Jesus e começa a conversar com Jesus e começa a dizer para Jesus: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E aí Jesus se vira para Pedro e diz: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Isso está lá em Mateus capítulo 16, 22 a 23. O próprio Pedro precisou ser repreendido porque ele estava sendo enredado por Satanás, enganado por Satanás. Então, às vezes, os pregadores também erram e eles precisam ser corrigidos e eles precisam voltar atrás nas suas afirmações. E que bom quando isso acontece, mas infelizmente, há muitos que assumiram um outro evangelho, assumiram uma doutrina falsa e estão pregando isso dentro das igrejas. Então, nós cristãos precisamos considerar isso. Nós vivemos num tempo de muita informação, de muita confusão, e nós precisamos nos apegar ao evangelho puro e simples e não darmos ouvidos à voz de Satanás. Então, cuidado. O diabo também atua dentro da igreja. Se apegue à palavra de Deus, se apegue ao evangelho e continue vivendo a sua sincera e pura devoção a Cristo e ao seu ensino. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Um forte abraço.